Capítulo 1 O Garoto Tigre. A floresta que cercava a capital de Jabia era silenciosa demais para alguém como Derek. Entre árvores gigantes e trilhas escondidas, existia uma casa construída dentro do tronco de uma árvore antiga, larga o suficiente para abrigar uma família inteira. Ali, longe da cidade e dos olhos curiosos do mundo, Derek vivia com seus avós adotivos, que se passavam por simples fazendeiros. Para o garoto, porém, aquele lugar era um campo de aventuras sem fim, e ele fazia questão de explorar cada pedaço. Quando não estava explorando a floresta, Derek encontrava outras formas de gastar sua energia infinita. Passava horas imitando golpes que via em panfletos velhos ou em revistas esquecidas que encontrava na cidade. Eram publicações gastas, com páginas amareladas, falando sobre grandes lutadores, figuras quase lendárias, com nomes chamativos como Tigre Solar, Tornado Azul e Psycho Green. Para Derek, aqueles nomes eram sinônimo de força absoluta. Ele copiava as poses, repetia os movimentos no ar, socando troncos de árvore, chutando vento, caindo e levantando de novo, como se estivesse treinando para algo que ainda não sabia nomear. Ele não fazia ideia de quem aquelas pessoas realmente eram, nem da verdade por trás daquelas histórias. Ainda assim, sempre que tentava reproduzir certos golpes, sentia algo estranho no corpo, um peso diferente nos braços, um impulso mais forte nas pernas, como se aqueles movimentos já existissem dentro dele antes mesmo de aprender. Às vezes, o avô observava de longe, sério demais para alguém que dizia ser apenas um fazendeiro. Quando percebia o olhar, Derek parava na hora. Para com isso não são brincadeira, dizia o velho, seco. Essas coisas. Derek nunca entendia o motivo da reação. Só sabia que, mesmo sem perceber, aquelas figuras das revistas já tinham se tornado algo maior do que simples admiração. Eram sonhos tomando forma. Ele não sabia exatamente o porquê, mas sentia que o corpo pedia aquilo. Como se lutar fosse algo natural demais para ser apenas brincadeira. Derek! O grito do avô ecoou pela floresta. Desce daí agora! Calma, vô. Eu só tô olhando. Respondeu o garoto, se esticando ainda mais. Da última vez você caiu e quase quebrou a perna. Mas não quebrei, Derek sorriu. Então deu tudo certo. O avô colocou as mãos na cintura, o rosto fechado, observando o neto com aquela mistura constante de irritação e medo. Ele era alto, de postura rígida e olhar sempre atento, como se esperasse um perigo surgir a qualquer momento. Um dia essa sua teimosia vai te matar, resmungou. Que exagero, Derek murmurou, pulando do galho e aterrissando no chão com destreza. A avó apareceu logo em seguida na porta da casa, limpando as mãos no avental. Se forem discutir, façam isso depois do almoço, disse, com a voz suave. A comida já tá pronta. Derek arregalou os olhos. O que tem hoje? O suficiente para você não repetir 3 vezes, respondeu ela, rindo. Então vou repetir 4. Derek! O avô gritou de novo. Lava essas mãos. Já lavei ontem. Ontem não conta. Durante o almoço, Derek comia apressado, enchendo o prato sem cerimônia. A avó observava com carinho, enquanto o avô balançava a cabeça em desaprovação. Menino, você vai engasgar, disse a avó. Se eu engasgar, a culpa é da comida, respondeu Derek, de boca cheia. Não fala besteira na mesa, ralhou o avô. Tá bom, tá bom. Depois de comer, Derek saiu correndo antes mesmo de ajudar a recolher os pratos. Não vá mexer com os vizinhos, gritou a avó. Eu nunca mexo. Ele respondeu, já distante demais para ouvir a bronca. Pouco tempo depois, gritos vinham da trilha que levava às outras casas da floresta. Derek! O que você fez dessa vez? Ele havia soltado os animais do Sr. Harmon outra vez, correndo entre galinhas e cabras enquanto ria. Foi sem querer! Gritou de volta. Quando voltou para casa, sujo e com folhas no cabelo, encontrou o avô sentado na varanda, sério demais até para ele. Senta, ordenou. Derek obedeceu.
O avô estava parado no centro da sala, braços cruzados, o olhar sério como poucas vezes Derek tinha visto. O garoto entrou devagar, sentindo que dessa vez a bronca não seria curta. "Você tem ideia do susto que deu na gente hoje?" perguntou o avô, com a voz controlada, mas firme. "Soltar os animais do Arma, correr pela floresta sozinho, subir em árvore como se fosse invencível. Você acha que o mundo é uma brincadeira?" Derek abaixou a cabeça, chutando o chão com a ponta do pé. "Eu só tava me divertindo." "Diversão não é desculpa para imprudência", disse o avô. "Um passo errado e você pode se machucar feio. Eu não quero te perder, entendeu?" O silêncio pesou. A avó observava da porta, apreensiva. "Eu só quero que você viva", continuou o avô, agora com a voz menos dura. "Que cresça. Que escolha o próprio caminho quando for a hora certa. Mas para isso, você precisa chegar lá." Derek respirou fundo. "Eu não faço de propósito, vô." O avô fechou os olhos por um instante, como se lutasse contra algo dentro de si. Quando voltou a falar, a rigidez tinha desaparecido. "Quando eu tinha a sua idade", começou o avô, "eu também achava que nada podia me derrubar. Corria sem pensar, subia onde não devia, enfrentava qualquer coisa só para provar que conseguia." Ele fez uma pausa curta. "Mas aprendi que ser forte não é sair brigando com o mundo. Às vezes, ser forte é saber a hora de parar." "Você também fazia bagunça?" Derek perguntou, os olhos brilhando. O avô soltou um meio sorriso. "Fazia. E dava trabalho." Derek riu, aliviado. O avô passou a mão pelos cabelos do neto, bagunçando-os de leve. "Só não quero que você aprenda do jeito mais difícil. Escuta, vou te contar uma história. Só uma. Depois disso, você vai dormir." Derek puxou o cobertor até o queixo. "Tá bom. Mas se for história chata, eu vou roncar alto." O avô quase sorriu. "Dizem que, há muito tempo, existia um tigre que morava dentro de um garoto. De dia, ele era como qualquer outro menino. Corria, brincava, fazia bagunça." Derek arregalou os olhos. "Igual eu?" "Muito parecido", respondeu o avô. "Só que esse garoto não gostava de ouvir avisos. Achava que nada podia acontecer com ele." O avô respirou fundo antes de continuar. "Quando a lua cheia aparecia, o tigre ficava mais forte. Não era um tigre de verdade, era como uma força brava aqui dentro." Ele tocou levemente o peito de Derek. "Uma força que crescia quando o menino não prestava atenção nos limites." "Ele virava um monstro?" Derek perguntou, meio animado, meio assustado. "Não." A voz do avô ficou mais baixa. "Ele só perdia o controle. E quando a gente perde o controle, pode machucar quem está perto." Derek ficou quieto. "E o que aconteceu com ele?" O avô demorou um pouco. "Ele aprendeu tarde demais que força não é fazer o que dá vontade. É saber a hora de parar. E, até aprender isso, ele perdeu coisas importantes." O silêncio tomou conta do quarto. O avô segurou o rosto do neto com cuidado. "Escuta bem. Quando a lua cheia aparecer, você não fica olhando para ela. E quando escurecer, você vai dormir. Sem discutir." "Mas é só a lua", Derek murmurou. "Ela nem faz nada." Os olhos do avô ficaram sérios. "Às vezes não é a lua que faz alguma coisa. Às vezes ela só lembra a gente do que já está aqui dentro." Derek engoliu em seco. "Dentro de mim?" "Dentro de todo mundo", corrigiu o avô, suavizando a voz. "Mas alguns precisam tomar mais cuidado do que outros." Ele se levantou, apagando a lamparina. "Agora vá dormir. E lembre-se do que eu disse. Sempre." Derek deitou, ainda pensando na história. Pela janela, a lua começava a surgir, brilhante, silenciosa, chamando. E, naquela noite, pela primeira vez, Derek não obedeceu. Derek tentou dormir cedo.
Tentou. Mas a lua estava grande demais, brilhante demais. A luz prateada atravessava a janela, chamando por ele como um sussurro. Ele se levantou e olhou. A dor veio primeiro. Depois o calor. Um rugido ecoou pela floresta, profundo e selvagem. Árvores foram quebradas. O silêncio foi despedaçado. The strings are screaming, stretched. Então, tudo ficou escuro. Derek não viu mais nada. Quando o sol nasceu, ele acordou deitado no chão da cabana, confuso e dolorido. A cabeça latejava, o corpo parecia pesado como chumbo, e a única lembrança que restava era o brilho frio da lua cheia pela janela. Ao se levantar devagar, viu marcas estranhas nos braços e no peito, arranhões leves, como se tivesse se debatido em um pesadelo. O chão estava bagunçado, móveis tombados, livros espalhados, e havia manchas escuras aqui e ali. Vó? A voz dele saiu fraca, quase um sussurro. O avô estava encostado na parede, esperando com dificuldade, pálido, mas ainda consciente. Derek correu até ele, ajoelhando-se ao seu lado, o coração disparado. Não foi sua culpa, menino, o avô murmurou, com a voz rouca. O caminho, agora é seu. Eu fiz alguma coisa errada? O avô fechou os olhos por um instante, como se procurasse forças. Não, respondeu devagar. Foi um animal. Um bicho grande da floresta. Algo selvagem que entrou aqui à noite. Você desmaiou de medo, eu tentei te proteger. Ele respirou fundo, com esforço. Agora me escuta com atenção. Se você quer ser um lutador, então seja o melhor que este mundo já viu. Mas escuta bem, nenhum guerreiro nasce pronto. Todo aluno precisa de um mestre. E eu já sei quem vai te ensinar. Que mestre, vô? Derek perguntou, desesperado. O avô tentou responder. Não conseguiu. Derek rezou pelos seus avós enterrados. Pela primeira vez, não correu, não riu, não fez traquinagem alguma. Apenas prometeu, diante da terra fresca, que se tornaria alguém digno deles. Sem saber, naquele dia, algo antigo havia despertado dentro de Derek. E o mundo jamais seria o mesmo. Se você curtiu o vídeo, não perca a chance de acessar o link da descrição para ler o livro no app Wattpad. Também postarei os vídeos dos capítulos aqui também no canal. Se inscreva e ative os sininhos das notificações para não perder nada. E não se esqueça de deixar o like.